Hi, howdy! Como estão todos hoje? Here is teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir agora os nossos conteúdos de hoje. Então, essa é a aula 5, o objeto de conhecimento é Consumer Society, o detalhamento, Text, Typology, Narration, Descriptive Texts. Então, nossa aula está muito interessante hoje, fiquem bastante atentos and let's go! Bem, nós vamos começar a nossa class. Vocês podem acompanhar aqui ao meu lado, tem uma palavra chamada consumerism. As imagens representam essa palavra. Vocês estão observando as pessoas aqui com as maquininhas, né, de cartão de crédito. Viram as pessoas com várias sacolas. Ali cartão de crédito. Observem que essas imagens falam um pouco sobre isso, consumerism. O que será consumerism? Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje, consumerism, através de textos, que esse é o tema da nossa aula de hoje, além de outros temas. Então, as imagens que vocês observam, elas falam sobre este tema. Vocês já descobriram qual é? Bom, então vou ajudá-los agora através de um texto. Nós vamos acompanhar um texto. E eu já quero que vocês fiquem atentos, né? Já vou dar a dica para vocês, para ficarem atentos às palavras repetidas, palavras cognatas. Vocês lembram das typologies, né? Das marcas tipográficas? Bom, neste texto, talvez não haja nenhuma marca tipográfica, mas deem uma olhadinha, ver se vocês encontram um. Então, eu vou fazer a leitura do texto e, ao mesmo tempo que eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhando e vão verificando todos esses tópicos que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Então, text. What is consumerism? Consumerism is an economic theory that consumer spending is the key to individual well-being and the most important factor driving a country's economic growth. Consumerist societies measure their economic success through their gross domestic product, GDP, and consumer spending effectively increases that number. Capitalist economies depend on the consumption of goods and encourage their populations to purchase beyond their basic needs to keep the economy thriving. Então, nós vamos agora voltar ali no comecinho do texto para que a gente possa analisar tudo aquilo que eu comentei com vocês, aqueles pontos para que vocês pudessem observar. Bom, vamos começar aqui com a imagem. Olha só, people, vocês estão observando que aqui você tem a cabeça, né, de uma pessoa, certo? E aqui nessa parte, né, onde a gente pensa, certo? Né, onde está nosso cérebro, onde comanda todo o nosso corpo, você tem aqui um carrinho de compras, a palavra promoção, né? E aqui também dentro do carrinho tem um cartão, né? Aparentemente um cartão de crédito. Bem, então, pela essa imagem, pelo que vocês observam, né? O entendimento de mundo de vocês, então será que esse carrinho de compras está controlando a mente dessa pessoa? O que será que chama isso? Então, nós temos aqui o nosso título, que é uma pergunta, ó, What is consumerism? Eu falei para vocês que consumerism, né, estava representado por aquelas imagens que estavam passando atrás de mim no começo da aula. Então, conseguiram descobrir o que é consumerism? Com certeza, não é? Após esta imagem aqui, aquelas outras, não é? Consumerism significa consumismo. Então, aqui eu tenho uma pergunta. What is consumerism? O que é o consumismo? Então, nesse texto, com certeza ele vai falar sobre o quê? Ele vai dar a definição sobre o que é consumismo, certo?
Então, nós vamos aqui analisar. Observe as palavras repetidas, olha só. Consumerism, apareceu aqui. Vamos ver se aparece mais alguma outra. Olha, economic, repetida também, certo? Então, palavra-chave. Quando elas se repetem, essas palavras, elas são especificamente, né, utilizadas para se voltar ao assunto principal do texto. Então, consumismo, tá? Tá se referindo ao quê? A área econômica, não é isso? A área do dinheiro, certo? Então, o que mais que nós temos aqui, ó? A palavra consumer, que vem também de consumerism. Então, o que mais que nós temos aqui, people? Bom, por enquanto, nós paramos por essas palavras repetidas e parecidas com a outra. Vamos ver agora as palavras cognatas. O que vocês acham que tem palavras parecidas com português aqui? Acabei de marcar uma, não é? Foi economic, né? Economia, ou econômico, algo relacionado a isso, né? O que mais que nós temos? O que você marcaria como? Aqui, ó, individual, não é? Praticamente igual, certo? Bem, então, como eu falei para vocês, se ele está perguntando o que é consumismo, né, nesse texto, ele vai dizer qual é a definição, né? Então, ele começa aqui, ó, consumerism é o quê? An economic theory, palavra teoria, né? Então, uma teoria econômica that consumer spending is the key to individual well-being and the most important factor driving a country's economic growth. Então, é uma teoria econômica que está relacionada a spending, aos gastos de uma pessoa, certo? And it's the most important. Então, é most important fator, não é? Um fator mais importante que dirige, que controla a economia de um país. Vamos ver mais um pouquinho agora sobre o nosso texto, ok? Próximo pedacinho do nosso texto, nós vamos ver as palavras repetidas. Temos aí, ainda temos economic, não é? Palavra repetida. Que mais? Olha, o consumer que tinha lá na frente também aparece de novo. Tem uma palavra parecida com consumerism, agora consumerist. Que mais? Temos mais alguma outra? Não. Agora vamos olhar para as cognatas? Alguém encontrou alguma palavra cognata? A gente marca aquela que a gente já viu, né? O economic, marca de novo para vocês lembrarem. A palavra success, lembra alguma coisa para vocês, people? Isso mesmo, quem falou sucesso. Essa ideia, sucesso, muito bem. Tem uma aqui embaixo, ó, domestic. Muito bem, quem achou que é doméstico, é isso mesmo, certo? Product, o que vocês acham? Posso dizer que é produto? Sim, product. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que ele conta aqui, não é? Então, ele fala sobre as societies, que são as sociedades, né, consumistas. Então, elas medem, não é? O seu success econômico através de quê? Do Gross Domestic Product, ok? O PIB, o nosso PIB que a gente chama, eles chamam de GDP, certo? Gross Domestic Product. Então, eles medem, fazem essa medição por isso. E também pelo Consumer Spending, pelos gastos, né, do consumidor, certo? Vamos continuar mais um pouquinho aqui para o final agora. Vamos encontrar as palavras que são repetidas? Temos aí? Olha, eu vou marcar economies, porque já tinha economic, não é? Então, ela é parecida também, vai na mesma linha, não é isso? O que mais? Eu acredito que consumption também apareceu lá pela frente, certo? Vamos ver agora palavras cognatas. Olha só, vou marcar o capitalist, não é? Capitalista, certo? Isso mesmo que você marcou aí. O que mais? Economies, certo? Economia, econômico, algo relacionado a isso, certo? Vou marcar essa palavra aqui, ó, populations, ok? O que mais que nós temos? Ainda, né, o economy tanto se repete, como também é uma palavra cognata, bem parecida, não é? Temos aqui em cima do economic, ó, basic, básico, isso mesmo.
Então, vamos ver o que está falando esse pedacinho aqui, ó. Então, ele está falando de economias capitalistas. Então, elas dependem, ó, depend. Vou até marcar esse depend aqui também, ó, como cognata. Depende de quê? Do consumo, né? De produtos, que é goods, and encourage their populations to purchase. Então, eles encorajam a população a comprar, certo? A comprar como? Além, que é a palavra beyond, their basic needs. Comprar além das suas necessidades básicas. Então, isso faz com que a economia, né, dê uma alavancada para que eles possam ter aquele PIB, né, bem alto, certo? Bem, então agora a gente vai ver um pouquinho mais a respeito de tipos de texto como esse que nós acabamos de ver. Vamos ver como que a gente pode encaixar a definição desse tipo de texto. Vamos relembrar os tipos textuais. Então, nós temos dois aqui para a gente relembrar. Nós temos o narrative and descriptive texts. O primeiro aqui é o narrative text. É um texto o quê? Narrativo. Num texto narrativo, o que acontece? Apresenta uma sequência de eventos ou ações, geralmente com personagens em um enredo. Que tipo de texto é esse que você já sabe, não é? Quando tem personagem, enredo, então você está falando de quê? Está falando de novela, está falando de um conto, não é? Está falando daqueles contos de fadas, certo? Fábulas, ok? Então, tudo que envolve personagem, um enredo, um começo, meio, um clímax e um fim, então você está falando de um narrative text. O que mais que conta aqui? Ó? Conta uma história ou descreve acontecimentos ao longo do tempo. Então, ele tem aquele começo, né, desenvolve a ideia, tem aquele momento ápice, né, do texto, né, daquela história, e aí já se encaminha para o final. Então, ele vai contando ali naquela linha do tempo, né, o que é que aconteceu naquela história. Então, esse qual foi? Narrative text. É um texto narrativo. Vamos ver um pouquinho mais agora de outro tipo de texto. Temos agora o descriptive text. Texto o quê? Descritivo. O que acontece nesse tipo de texto? Então, ele tem o objetivo de informar ou detalhar um conceito, ideia ou objeto ou fenômeno sem seguir uma estrutura narrativa. Qual é a função dele? Informar ou detalhar. Qual é o foco, né, desse tipo de texto? Características, definições e explicações. Então, quando você se depara com um texto descritivo, você vai encontrar todos esses tipos de características aqui. Definições, explicações, características. Então, este é um texto descritivo, que ele tem o objetivo de informar. Ele quer detalhar o máximo possível para que você entenda, né, sobre aquele conceito, sobre aquela ideia, certo? E agora eu tenho um desafio para vocês. Dê uma olhadinha aqui comigo. Olha só, o título do nosso texto que a gente acabou de ver foi What is Consumerism? Não foi isso? Temos até a imagem aí, não é? Agora a pergunta para vocês é, taran, taran, esse texto foi narrative ou descriptive? Qual foi o tipo de texto que a gente acabou de ver aí com esse título aí? What is consumerism? Narrative, descriptive. Vamos ver então a nossa resposta. Isso mesmo. Então, o texto What is consumerism é um descriptive text. Por quê, hein? O propósito dele é explicar o conceito do consumismo. Vocês viram toda a definição, ele explicou como é que acontece, né, o consumismo, explica o que acontece nas economias, na economia capitalista. Então, ele descreve a importância econômica, né, desse consumismo e como ele influencia na sociedade também. Então, como ele é um texto descritivo, ele não conta uma história ou não apresenta também uma sequência de eventos, né, como uma história, certo? Ele fornece informações objetivas sobre o tema. Então, dessa forma, os textos descritivos, eles são essenciais para a gente aprender novos conceitos,
para a gente poder entender, não é, o que está sendo explicado. Enquanto que os narrativos, eles nos ajudam a acompanhar as histórias, as experiências ao longo do tempo. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre consumismo. Acompanhe comigo. Olha só, nessa roda aqui você vai observar como é o cycle of consumerism. Como é que é o ciclo do consumismo? Começa assim, ó. Observe se você não está fazendo a mesma coisa, hein? People earn a lot of money. As pessoas, né, ganham dinheiro. Depois vai para o próximo. People buy more stuff. Então, se elas estão ganhando dinheiro, elas querem comprar mais coisas, more stuff. Depois, people consume. Então, elas vão lá com o cartão em mãos, compram. Pá! E, finalmente, people want more. As pessoas querem mais, gostam daquela experiência, né? Puxa, comprei, me empolguei, eu quero mais alguma coisa. Então, a gente vai findar onde? Accumulate. Acúmulo de coisas. Você começa a comprar uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e o ciclo do consumismo é esse. Então, você vai continuar comprando, continuar comprando. Então, você tem esse ciclo. E, finalmente, você tem o acúmulo de muitas coisas, que muitas delas a gente acabava nem precisando, não é? Bom, vocês puderam perceber que tinha umas palavras em destaque aqui, ó. Earn, buy, consume, want, and consumerism. Então, olha só, essas palavras em destaque, elas mostram um tipo verbal, né? Uma estrutura verbal que a gente chama de simple present. Então, a gente vai ver agora como a gente pode fazer, né, as frases no presente simples, ok? Acompanhe aqui comigo. Então, os verbos indicam ação, acontecimento ou estado e devem ser flexionados de acordo com o número, a pessoa, o tempo, o modo e a voz. Vamos ver um pouquinho mais. Então, são a classe de palavras que indicam ações, acontecimentos ou estados. Eles flexionam de acordo com o número, ou seja, singular ou plural. Então, agora eu quero que vocês acompanhem uma sequência de vídeos que mostram para vocês uma lista de verbos que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Dê uma olhadinha. Daily routine. Wake up. Acordar. Get up. Levantar. Take a shower. Tomar banho. Get dressed. Se vestir. Comb the hair. Pentear o cabelo. Have breakfast. Tomar café. Brush the teeth. Escovar os dentes. Go to school. Ir para a escola. Arrive at school. Chegar na escola. Study. Estudar. Vimos alguns verbos que a gente faz no dia a dia, né? Que são ações. Nós vamos ver mais uma lista com outras atividades. Acompanhe. Daily routines. Leave school. Sair da escola. Have lunch. Almoçar. Do the homework. Fazer exercício de casa. Play the guitar. Tocar violão. Read a book. Ler um livro. Watch TV. Assistir TV. Go to bed. Ir para a cama. Sleep. Dormir. Então, vocês puderam acompanhar, né, mais uma lista de verbos que se relacionam às nossas atividades do nosso dia a dia. E agora nós vamos ver as frases, não é, do Simple Present na forma afirmativa. Então, acompanhe aqui, nós temos alguns exemplos. I wake up at 6:20. Então, eu acordo às 6h20. The children have breakfast at 7. As crianças, não é, tomam café da manhã às 7. We have lunch at 11:30. Nós almoçamos às 11h30. You go to school at night. Vocês vão, você ou vocês, né, vão para a escola à noite. Então, vocês observaram que aqui, nestas frases, o sujeito, não é o primeiro, do singular, e os demais são todos do plural.
The children, que é they, eles ou elas. We, nós. You, vocês, não é? Pode ser também o você, do singular, certo? Então, quando a gente tem esses sujeitos na frase, não tem nenhuma alteração na sua frase em relação ao verbo. Wake up, have breakfast, have lunch, go to school. Então, nesses verbos não tem nenhuma alteração quando são esses sujeitos. Mas, na forma afirmativa da terceira pessoa, nós temos algumas mudanças. É isso que a gente vai ver agora. Então, olha só. Na terceira pessoa, quais são os sujeitos da terceira pessoa mesmo, hein? O he, she e o it, não é isso? Então, ele, que é he, she, que é ela, e o it, ele ou ela. Bom, no Simple Present, para essas pessoas, nós temos as mudanças no verbo. E vamos ver aqui a nossa primeira mudança, que é uma regrinha que a gente vai ver. No caso aí, o verbo sleep. Esse verbo vai receber a seguinte letra, observe. Letra S. E a gente vai ver a nossa regra agora. Quando, né, esse verbo está com estes sujeitos, vocês vão utilizar a regra geral. Vocês vão acrescentar o S lá no final do verbo, que é o que acontece com o verbo sleep. Então, he sleeps, she sleeps, and it sleeps. Tá? Então, essa é a regra geral na forma afirmativa da terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vamos ver mais uma regra agora comigo. Então, olha só. Observe aqui, temos um destaque lá no final de cada um desses verbos. O O no final do do, o CH no final do watch, o SH aqui lá no final do brush, e o SS aqui no final do kiss, e o X lá no final do mix. Bom, quando esses verbos terminam, não é, com essas palavras marcadas, vamos ver o que acontece? Olha só, do fica das, né? Watch fica watches, brush fica brushes, kiss fica kisses e mix fica mixes. Qual é a nossa regra? Acompanha aqui, ó. Os verbos finalizados em O, CH, SH, SS e X recebem o quê? ES lá no final. Mas quando os verbos finalizam com essas letras, tudo bem? Vamos fazer aqui comigo uma frase? Olha só, aqui você observa a imagem, não é? Da pessoa cozinhando, certo? Então, ela tem os ingredientes, ela precisa fazer o quê? Mix. Então, já que é ele, né, o rapaz, eu vou colocar aqui o verbo mix. Como o verbo mix termina em X, ele se encaixa na regra do ES que a gente acabou de ver, certo? Então, he mix, não, ele remixes, né? Então, he mixes the ingredients. Então, ele mistura os ingredientes, certo? Então, por que eu coloquei o S no final? Porque termina em X. Tudo bem? Vamos ver mais algumas regras. Bem, a próxima regra que vocês observaram aí, olha só. Tá marcado ali o Y lá no final de cada um dos verbos, né? Vamos ver qual é a mudança que acontece aí, olha só. O cry ficou cries, o copy ficou copies e o study ficou studies. Então, observe aqui a nossa regra. Então, os verbos finalizados em consoante mais Y, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retirar o Y e acrescentar o IES, tá? Quando acontece, como é que é essa regra? Verbos terminados em consoante mais Y. Olha só aqui o cry, ó. Terminou em RY, certo? Então, você vai tirar o Y de lá e colocar o IES no lugar dele, tá? Então, cry, cries. Vamos fazer uma frase aqui comigo também? Próxima aqui que vocês acompanham. Próxima que vocês estão vendo aqui. Olha só. Então, fly, certo? É o verbo voar, ok? Então, eu vou falar aqui deste animalzinho, que é uma fly, uma mosca. O nome dela é fly mesmo em inglês, tá? Parecido com o verbo, certo? Bom, eu vou dizer aqui que a mosca voa, certo? The fly, que é o nome da mosca em inglês, certo?
E agora o verbo, ele vai ficar igual do nome da mosca? Não, ele termina em consoante Y. Então, eu vou eliminar esse Y daqui e no lugar dele vai ficar o quê? IES. Então, the fly flies. A mosca voa, né? Ela tem essa capacidade. Tudo bem? The fly flies. A mosca voa. Ok? Continuando um pouquinho mais uma outra regra da terceira pessoa, certo? Essa regra, vocês podem observar que os verbos estão destacados aqui no final, olha só. O que está destaque ali? O Y lá no final de cada um dos verbos. Vamos ver a transformação, então. Então, aqui do play ficou plays, say ficou says, e enjoy, enjoys. Bom, que regra é essa? Olha só. A regra é, os verbos finalizados em vogal mais Y seguem a regra geral. Ou seja, o que você tem que fazer? Só colocar o S lá no final e tá tudo certo. Então, play, que é o verbo jogar, né? Brincar, tocar instrumento, ficou plays. Say, que é o verbo dizer, ficou says. E enjoy, enjoys, né? Que é curtir, aproveitar. Tudo bem? Então, seguiu a regra geral. Por quê? Porque terminou em vogal mais Y. Aquele outro que a gente acabou de ver, que vocês acompanharam comigo, que ficou o IS, terminava em consoante Y, tá? Então, aqui é uma pequena diferença, mas vocês têm que ficar atentos. Então, vamos fazer uma frase aqui junto comigo? Acompanhem. Então, aqui na nossa imagem, você está vendo aqui esse garotinho super fofo, né? Muito fofinho, este boy. Então, nessa imagem aqui, não é? Você vê que ele está brincando ali com a bola, não é? O nosso verbo é o verbo play, né? Que é o verbo jogar, brincar, tocar instrumentos musicais também, tá? Nesse caso, a gente está falando aqui, né, que ele está brincando com a bola, ok? Já que ele é um baby, não é? Ele está brincando, certo? Então, nós vamos fazer uma frase usando a terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é ele, não é isso? Então, vou colocar o que? He. Eu poderia colocar também the baby ou the boy, né? Que é o menino ou o bebê, certo? O verbo, que é o verbo play, ok? Bom, qual é a regra que eu vou usar aqui no verbo play? O verbo play termina em vogal A acompanhada de Y. E aí, o que você acha? Eu vou usar aquela regra do IES ou só do S? Muito bem, quem falou só o S acertou, porque nós temos aqui uma vogal Y, certo? Então, ele segue o quê? A regra geral. He plays, então ele joga, ele brinca com o quê? With the ball. Ele brinca com a bola. Então, the baby, the boy, ou he, que é ele, brinca com a bola. Então, vocês observem que esse verbo aí, no caso, o play, ele não vai seguir aquela regra do IS. Por quê? Porque o final dele é uma vogal Y. Então, ele vai acompanhar aquela regra geral que a gente viu lá no comecinho. Que regra geral é essa? Que você acrescenta o S ao verbo quando o sujeito da frase estiver na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. He, que é ele, she, que é ela, e o it é aquele que a gente usa para coisas, objetos e animais. Significa ele ou ela. Right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.